do que é o nosso conteúdo, o que é a topografia, o que vocês esperam dessa disciplina, eu vou só relembrar para vocês, provavelmente vocês já tiveram outras disciplinas durante a semana, e os professores provavelmente tiveram algumas conversas com vocês em relação ao nosso retorno presencial, ok? É só para realmente reafirmar e a gente nos situar, vou repassar novamente essas informações, coisa breve, de uns 2 minutinhos, só para todos nós estarmos cientes do que a gente vai propor para as próximas semanas. Então, inicialmente, as aulas da semana voltaram de forma remota, de forma online. Vocês já estão concluindo a semana, basicamente. E na próxima semana, como eu disse, vocês irão retornar já de forma presencial. Então, só para algumas diretrizes da faculdade, para a gente tentar voltar da melhor maneira possível, né? Evitar qualquer problema para, digamos, ajudar a propagação do vírus. Então, a gente vai adotar algumas medidas básicas de segurança, vocês já sabem quais são, né? Questão de distanciamento social, uso de máscara, enfim, qualquer tipo de contato que a gente possa evitar com os nossos colegas. Bom, a gente tem um horário que a faculdade deixou flexível para a gente conseguir antecipar o início da aula, um pouco antes ou um pouco depois, mas eu não vou nem discutir isso hoje, que acho que vale muito mais a pena discutir isso de forma presencial com quem realmente estiver na próxima semana, para a gente poder entender o que cada um tem de posicionamento. Mas, de forma geral, nós iremos então estar retornando na próxima semana, no horário convencional, às 19 horas, de iniciar a nossa aula. Eu vou estar tentando acelerar o máximo o nosso conteúdo, lógico, de forma que vocês consigam acompanhar. Então, dificilmente a gente vai chegar até as 21h50, né, que seria o horário do nosso término de aula, por dois motivos. Um, porque foi recomendação da faculdade de não fazer intervalo, para evitar justamente questões relacionadas às aglomerações. Então, a gente vai seguir direto. E até mesmo para tentar nos adaptar a essa rotina de também evitar aglomerações, a gente vai tentar sair ainda um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde em relação, lógico, sempre considerando ou descontando o horário de intervalo, mas para a gente tentar sair sempre no horário mais tranquilo. A gente vai conseguir fazer isso no decorrer de cada dia, de cada aula. A gente vai tentar chegar num consenso na próxima semana, o que vai ser o melhor para todo mundo, mas a princípio vai ser isso. A gente inicia às 19 e vai tocando a aula de forma direta, sem intervalos, para a gente tentar sair sempre um pouco mais cedo. Enfim, é o que foi recomendado para nós. Bom, vocês já estão cientes que vai ser esse retorno às salas, estão com capacidade reduzida, então tem espaçamento social, cadeiras estão demarcadas. Então, quanto a isso, vocês podem ficar despreocupados, né? A gente sabe que nessas situações a estrutura da faculdade foi liberada para retorno das aulas, mas nós sabemos que qualquer situação depende muito mais de nós, seres humanos, tanto professores como alunos, saber nos ajudar, basicamente, né? Nos ajudar, que eu falo, tentar entender a limitação de cada um, o espaço físico, sempre respeitando um ao outro. Enfim, isso você já sabe de tudo, eu só queria realmente registrar novamente que nosso retorno presencial é na semana que vem. Então a gente volta para a sala de aula e vamos nos adaptando a esse novo normal, né? Infelizmente, a gente não consegue fugir da situação, então a gente tem que nos adaptar da melhor maneira possível para conseguir continuar a vida. Bom, é isso que eu tinha para falar em relação a esse retorno na semana que vem. Novamente, na próxima semana a gente conversa de forma mais presencial, acho que fica melhor essa interação. Vamos então falar um pouquinho
da disciplina, né? Do que a gente está esperando mostrar para vocês nessa semana. Então, inicialmente, essa primeira aula, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês, ou começar a discutir para vocês já irem, né, se adaptando, os conceitos fundamentais da topografia. Antes de descrever o que é a topografia, qual que é a nossa emenda, o que a gente vai ver, eu preciso mostrar ou apresentar bem breve o que é a topografia, na verdade, quais são os fundamentos da topografia. Então, existem alguns conceitos, lógico, todos que eu vou falar aqui brevemente hoje, é só para vocês se situarem, né, em relação ao nosso conteúdo. Não é nenhuma aula que vocês tenham que guardar as informações, é somente para vocês terem uma ideia do que é a topografia. Poderia perguntar o que vocês imaginam ou esperam nessa disciplina, seria interessante talvez ter esse envolvimento, mas poder até abrir essa oportunidade chegou na verdade dele, não, vou perguntar o que vocês esperam na disciplina, primeiramente, né? Se alguém quiser contribuir com alguma coisa, alguma informação que acha. Então vamos lá, já que vocês não se manifestaram, eu vou mostrar para vocês hoje basicamente o que é a topografia, para que serve, qual é a sua importância e como usar a topografia. Acho que esses tópicos basicamente vai resumir de uma forma bem geral, bem ampla, para dar uma noção para vocês do que vocês podem esperar dessa disciplina. Bom, o cronograma das aulas eu vou postar para vocês já no próximo final de semana. Então, nós teremos aulas teóricas e também aulas práticas. O que acontece com as aulas práticas? Geralmente, as minhas aulas práticas eu procuro trabalhar nos sábados letivos, por algumas peculiaridades dessa disciplina. A primeira é que a gente trabalha com equipamentos que precisam, em geral, de iluminação, para que você consiga fazer as devidas medições. A gente vai ver os conceitos de topografia daqui a pouco. Vocês vão ver que topografia tem como principal ideia, digamos assim, de forma geral, nos fornecer medidas de áreas, volume, enfim. Então, para isso, a gente precisa, os equipamentos demandam, na verdade, que a gente tenha um mínimo de iluminação para que ele consiga fazer as visadas, fazer as leituras e conseguir nos dar as informações que a gente precisa. Então, durante o dia, geralmente é sempre melhor para a gente fazer esse levantamento. À noite a gente consegue, à noite tem dificuldade para que a luz artificial entre nesses equipamentos e a gente consiga fazer as devidas medições. Dependendo do tamanho da turma, talvez a gente até consiga, durante a noite mesmo, fazer uma ou outra aula bem pontual com esses equipamentos. A gente consegue aproveitar um pouquinho da iluminação que talvez tenha num corredor ou em alguma outra área da faculdade. Só que, por fato, em virtude também da pandemia, talvez a gente não consiga ficar muito exposto do lado externo, nas áreas onde a gente conseguiria talvez fazer devidas medições. Então, reforçando ainda mais a nossa necessidade, provavelmente as aulas sejam feitas aos sábados. Aí o horário a gente combina, se é na parte da manhã ou período da tarde, o que for melhor para vocês. É em local aberto, não tem... não é um lugar fechado para evitar qualquer tipo de problema. Como eu disse, a gente precisa de iluminação, mas a gente vai pré-agendar essas aulas com vocês. Eu vou colocar no cronograma os sábados que já estão letivos. Já está lá no cronograma, eu vou lançar para vocês. Mas nada impede que a gente consiga, ou que a gente negocie esses sábados, ou até mesmo os horários. A gente vai, novamente, no decorrer do nosso curso, sempre nos adaptando. Eu busco sempre tentar atender
a maior quantidade de pessoas possível. Então, pode ser que a gente tenha que fazer algumas mudanças, mas, enfim, a gente vai nos comunicando e vai tentar atender isso. Então, basicamente, a gente vai ter isso: aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas práticas, a gente vai aprender a mexer com todos os equipamentos que eu vou mostrar brevemente para vocês na aula de hoje e fazer, utilizar as definições de topografia para obter o nosso produto final, que a gente vai mostrar para vocês, que é definir, medir áreas, medir, locar obras de uma forma geral. Ok? Então vamos lá. Seguindo o que eu estou propondo para vocês em tela, vou explicar para vocês então agora o que é a topografia. Bom, com topografia, se a gente for olhar de forma conceitual, o que está lá no dicionário, a gente poderia trabalhar com a topografia desmembrando ela em duas sílabas praticamente, né? Onde eu teria topo, ou topo, que significa lugar, e gref, que seria grafia, representa descrever. Então, sem ler o que está ao pé da letra na definição abaixo, de forma bem resumida para vocês, topografia, então, nada mais do que, como já está descrito para vocês aí, é uma descrição de algum lugar. Então, é uma descrição de uma rua, de um lote, de uma residência. Então, eu vou conseguir, através da topografia, representar qual que é as dimensões que tem um lote, qual é a dimensão que tem uma casa que esteja construída nesse lote ou um prédio. Então, nada mais é do que representar em um papel o que você tem em 3 dimensões, né? Que seria a sua área e a altura do seu elemento. Então, seria basicamente isso que a gente faz na topografia. Então, nada mais é também do que um conjunto. Deixa eu só liberar o acesso aqui. Então, a topografia, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, novamente, pode parar e interromper, tá? Então, é um conjunto de princípios e métodos, onde eu vou utilizar aparelhos e convenções para determinar, então, contornos de alguma faixa da superfície terrestre. Ou ainda, outras definições que nós temos, que ela tem como finalidade, então, como eu disse, definir contornos, dimensões, definir propriedades da curvatura terrestre, considerando todos os elementos possíveis. Então, existem várias definições de vários autores, mas basicamente é o que eu falei para vocês. Topografia, então, tem a finalidade de descrever um local, um lugar. Ok? Bom, então vamos lá. Qual que é o objetivo? O objetivo principal da topografia, ou para que serve, é justamente fazer o quê? É efetuar um levantamento, ok? Executar medições de ângulos, distâncias, desníveis. São os 3 elementos básicos que a gente procura trabalhar em topografia. Então, isso permite, basicamente, com essas informações, representar uma porção da superfície terrestre. Então, essa porção pode ser o quê? Pode ser, novamente, um lote, um terreno, uma casa, uma edificação, qualquer parte, então, de uma porção que esteja sobre a superfície terrestre, em escala adequada. Quando eu falo em escala adequada, você já deve ter visto em outras disciplinas, provavelmente alguma coisa relacionada a desenho arquitetônico, não sei se todo mundo faz civil, se é arquitetura ou se é Minas, mas ele deve ter feito alguma disciplina relacionada a definições, até mesmo lá na física, na física mesmo, questões de escalas, né? Então aqui, quando a gente quer definir
determinados elementos, determinadas dimensões, se eu tenho uma casa ou se eu tenho um terreno, um sítio, a escala que eu utilizo para representar são diferentes, né? Para mim conseguir representar isso num papel. Tudo isso a gente vai ver com mais calma em nossas aulas. Hoje, novamente, é só para uma introdução, um geralzão, para vocês verem o que eu preciso, ou o que vocês vão esperar dessa disciplina. Então, basicamente, o objetivo geral de topografia é fazer um levantamento topográfico, onde com esse levantamento eu vou conseguir construir curvas de nível, definir áreas e assim sucessivamente fazer o quê? Cálculo de volumes, enfim, uma grande quantidade de coisas ou de informações que a gente consegue obter através de um levantamento topográfico. Okay? Então, o levantamento topográfico nada mais é do que operações que a gente executa lá no campo, onde eu vou, através dessas operações, conseguir alcançar o meu objetivo, seja ele de locar uma casa, um prédio ou qualquer outra coisa. Eu vou obter informações para me representar em um papel alguma coisa ou algum elemento que eu queira que o meu cliente me contratou para conseguir trabalhar, ok? Então, basicamente, esse seria o objetivo principal da topografia. Qual seria a nossa trabalhabilidade? Então, a topografia, ela serve para, ou a gente pode falar o seguinte, que em várias áreas ela tem finalidades distintas, né? Então, nós temos topografia utilizada para questões militares até a questões de desenho topográfico, onde a gente faz a determinação de elementos para construção de projetos, onde nós definimos a cartografia, que é onde nós trabalhamos com a criação de mapas, para quem já lá do ensino médio, né, trabalhou muito com GeoAtlas, tinha mapa do Brasil, de cada um dos estados, do mundo, enfim, são nada mais do que levantamentos topográficos que deu condições de realizar ou fazer, transformar o nosso cotidiano, nosso relevo em papel, em 2D, em duas dimensões. Então, essa vai ser basicamente a finalidade a aplicabilidade da topografia. Ela vai variar, ou varia, ou é utilizada em vários campos de forma distinta. Na área militar, por exemplo, só para exemplificar aqui brevemente, a gente poderia utilizar, o pessoal utiliza muito topografia para definir, por exemplo, locais onde vai ter pontos estratégicos, né, para fazer, por exemplo, uma batalha, uma guerra, disputa uma batalha de guerra. Ou seja, se eu tenho uma montanha e um buraco, que é um vale, onde é melhor eu colocar minha tropa? No alto da montanha ou no vale? No alto da montanha, porque eu consigo visualizar todo o terreno. No vale eu posso ser pego de surpresa. Enfim, tem toda uma questão topográfica que é utilizada para definir o melhor local e a estratégia para se vencer determinados confrontos militares. Então, a topografia ela tem todas as... Espera rapidinho, deixa eu só mandar um link para o menino aqui.
Um minutinho só, pessoal. Tem um outro pessoal no outro link. Só estou ajustando eles aqui para eles entrarem nesse daqui. Vamos voltar, pessoal. Acho que eles estão entrando ainda. Alan, você conseguiu passar para o pessoal o link? Eu passei para o Henrique Breno, que também está estava tentando entrar, deve estar chamando aí. Vou Beleza. colocar um grupo que a gente tem aqui de outra matéria, vou colocar aqui para poder o pessoal ver se visualiza aqui. Beleza. Alan, faz para mim, por favor. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui agora, enquanto o pessoal retorna. Então a gente estava falando basicamente que. Deixa eu compartilhar a tela novamente com vocês. Das diferentes áreas, né, que utiliza a topografia de forma diversa. Então, como eu disse, a gente tem topografia utilizada na área militar, topografia utilizada por cartografia para criação de mapas, para definição e criação de desenhos topográficos, para realização de projetos, enfim. Nós temos a topografia que pode se dividir em diversas áreas, onde cada área vai ter determinadas peculiaridades e funções distintas. Okay? Então, para a engenharia, a gente vai ver que a topografia ela pode ser aplicada para vários quesitos, para várias finalidades distintas, né, digamos assim. Então, eu tenho topografia utilizada, por exemplo, para construção de estradas, construção de pontes, barragens, túneis, diversas edificações. Então, como assim a topografia vai ser utilizada para isso? Porque, como eu disse para vocês, a topografia ela tem a finalidade de representar um determinado relevo. Então, a partir do momento que eu conheço, por exemplo, está Ipatinga, onde estão os morros, onde estão os vales, que são buracos, a gente vai ver depois na frente esses conceitos, nós vamos ter o quê? A gente consegue definir o melhor traçado para uma rodovia, para uma estrada, qual que é a melhor situação para evitar corte de aterro. Então, a gente consegue, basicamente, ter essas informações para executar um melhor projeto, ok? Como eu disse, novamente, né, até tinha antecipado, com a topografia a gente vai conseguir delimitar, por exemplo, qual é a quantidade de corte que eu vou ter para executar uma determinada obra, qual a quantidade de aterro. Então, essas definições é importante para quê? Um bom levantamento topográfico nos dá precisão para definir esses parâmetros. Em uma obra, por exemplo, uma implantação de uma estrada, pode-se chegar em torno de 40% só a parte de movimentação de terra, de solo, né? Então, se a gente define de forma incorreta a quantidade de corte e aterro,
a gente pode estar gerando um prejuízo enorme para determinadas situações. Então, a definição de cálculo de volume, de que eu vou gastar para executar determinadas obras, é basicamente função obtida, então, através desses cálculos topográficos, utilizando informações de base de topografia. Então, a gente vai mostrar para vocês, basicamente, também, uma forma de calcular esses volumes de forma bem simplificada. Lógico, hoje existem programas de computador que nos fornecem, nos dá condições de definir esses volumes, essas áreas a ser trabalhadas, mas a gente vamos ilustrar para vocês brevemente como fazer algumas verificações com cálculos manuais. Até mesmo uma forma de a gente, para quem ainda não domina o programa, conseguir talvez fazer algumas verificações, né? Ver se o que ele está gerando para vocês é coerente ou não. O grande problema de muitos programas é que a gente simplesmente aceita os dados que eles nos fornecem e não conseguimos validar o conceito que ele está utilizando dentro do programa inicial, né, do seu default, ok? Então, a gente vai mostrar justamente para vocês. Bom, então, em topografia, a gente vai mostrar também a aplicação dela para medição de áreas. Aqui, só uma ilustração breve para vocês de um aparelho topográfico, né, que é a estação total. Tem como finalidade, então, medir determinadas dimensões, e, consequentemente, definir áreas, a altitude dos pontos, e, posteriormente, com essas medições, criar a curva de nível, enfim, um conjunto de informações que a gente vai mostrar para vocês no decorrer desse semestre, ok? Então, aqui, só para ilustrar para vocês, um levantamento topográfico simples. Então, essa área amarela, que é essa área pontilhada, é uma área que foi levantada, e uma das formas, então, da gente tentar representar no papel esses levantamentos topográficos é através do quê? De curva de níveis e de delimitação de perímetro. Então, nós vamos ver mais à frente o conceito de curva de nível. Qual que é, só brevemente, para vocês se situarem? Curva de nível são linhas imaginárias que vocês vão ver que elas indicam a altura que cada ponto tem no terreno. Então, aqui está mostrando para vocês, por exemplo, tem curva de 10, 20, 30. Então, quer dizer que se eu pegar um ponto onde está passando esse meu cursor, esse ponto teria a altura de 10 metros. Se eu pegar um ponto onde está o cursor aqui sobre a linha de 20, ele teria, ou estaria, ou estará na altura de 20 metros. E assim de forma sucessiva. A gente vai ver com mais calma como vocês vão fazer essas leituras quando pegar um projeto ou um levantamento topográfico. Ok? Bom, então essa é uma das aplicações da topografia. Pegar uma coisa que está em 3 dimensões e projetar isso em 2 dimensões, de forma que eu consiga interpretar qual que é as alturas ou cotas de cada ponto, quais são os comprimentos que eu tenho, distâncias que eu tenho no meu terreno, o perímetro do terreno, ou até mesmo a área desse terreno. E, por fim, né, consequentemente, nos proporcionar condições de definir corte, aterro, se há necessidade, se eu for executar a construção de um prédio, por exemplo, se eu tenho necessidade de cortar, se eu vou cortar, quanto que eu vou cortar? Não precisa aterrar, mas quanto? Qual é o gasto que isso vai me gerar? Qual que é a vantagem de eu saber o volume de corte a aterro para a construção de um prédio, por exemplo? A principal vantagem é definir se eu realmente tenho condições financeiras, se meu cliente tem de fazer esse corte a aterro, se vale a pena, né? Porque às vezes vale muito mais a pena você fazer uma fundação, fazer uma laje apoiada sobre o terreno natural para nivelar o terreno, do que sair cortando ou aterrando.
baseado no que você vai gastar com movimentação de terra, de solo, na verdade. Então, esses conceitos a gente vai mostrar para vocês para dar embasamento para que nas disciplinas mais à frente você já consiga definir ou já começar a ter noção de ordem crítica. Qual seria a melhor solução a ser adotada? Então, como engenheiro, a função, engenheiros, arquitetos, enfim, suas é o que? Fornecer para o cliente a melhor possibilidade possível. Aqui vai gerar menos custo, mas vai trazer um benefício para ele, tanto em questão de tempo de execução, como também evitando gastos, às vezes, desnecessários, né? Então, quando a gente conhece ou consegue determinar o nosso terreno como ele a gente consegue, então, definir a melhor metodologia de trabalho, né? Basicamente seria isso. Bom, além das aplicações que eu já disse, na questão de construções, de forma geral, a gente tem também a topografia sendo utilizada por engenheiros agrônomos, enfim, por pessoas de zonas rurais com uma tecnologia, digamos assim, não falar tecnologia não de forma equivocada, mas como um método bem antigo, mas se torna bem atual de plantio, por exemplo, de algumas culturas, né? Que são basicamente a utilização do conceito de curva de nível para poder justamente utilizar a melhor forma possível o relevo. Então, vou mostrar para vocês algumas figuras aqui na sequência, justamente desse conceito de curva de nível, né? Então, curva de nível são várias, como se fosse vários platores, né? Onde cada ponto dessa área aqui tem a mesma altura, né? Se estiver descendo, a altura vai variando. Então, por exemplo, aqui é o conceito de curva de nível utilizado na China. Então, para plantio de arroz, por exemplo. A China tem um grande problema com área, né? Pelo tamanho da sua população, pelo relevo também, acaba que eles conseguem ou aproveitam ou utilizam o máximo possível o seu terreno. Qual que é a finalidade dessas curvas de nível na situação para plantio de arroz? Basicamente, os sistemas ou as curvas de nível superiores, elas recarregam a drenagem dos sistemas inferiores, né? A água vai descendo e vai de forma por gravidade mantendo as curvas de nível mais baixas até chegar na área mais plana. Ou seja, eles evitam consumo de energia para bombear água para todo o local e reaproveitam ou aproveitaram muito bem o terreno a qual eles têm limitações. Então, aqui uma outra área para ilustrar melhor ainda para isso para vocês, de uma forma talvez mais frontal, onde eu tenho o mesmo conceito, curvas de níveis, ou seja, linhas que estão em platôs diferentes. Então, a parte superior vai regar a parte inferior. É uma aplicação do conceito de topografia na agricultura, por exemplo. Ok? Então, a gente tem várias aplicações desses conceitos de topografia. Temos também outro conceito ou outra aplicação que são os terraços, que são formas de drenagem em alguns casos, para evitar alguns alagamentos. Então, são basicamente curvas de níveis ou sulcos feitos com função basicamente de poder ou aproveitar, ou armazenar água, guardar água, ou evitar que a água, em períodos de chuva, inunde ou imunde, né, uma determinada área de plantação, por exemplo. Ok? Bom, e por fim, na verdade, acho que talvez um grande efeito ou o principal produto de um levantamento topográfico, então, nos primeiros slides eu falei para vocês brevemente qual que é o conceito ou de levantamento topográfico, que tem como função que
levantar informações do campo, medição de ângulos, distâncias, altitudes, para poder fazer o quê? Representar todas as informações no papel. Ou seja, eu vou buscar levantar uma determinada área, um determinado relevo, com finalidade de executar geralmente algum projeto ou simplesmente cadastramento. Mas, como que eu vou representar essas informações que são 3 dimensões em um plano, em 2D? É através, então, das cartas topográficas ou levantamentos topográficos, como está representado para vocês em tela. Então, eu tenho um levantamento topográfico, quando ele é bem feito, essas linhas são curvas de níveis, que a gente vai ver o conceito com mais calma à frente, mas vocês vão ter também o que? Levantamento de rios, se tiver alguma edificação, quando eu trabalho no levantamento de áreas maiores, para poder, então, ilustrar no papel tudo que tem em determinada região. Então, às vezes, apenas por um levantamento topográfico, você já consegue imaginar ou deduzir como é aquele relevo através das leituras de curva de nível, pela representação ou identificação se tem cercas, se tem alguma edificação, se tem rios, porque o levantamento bem feito ele vem bem completo, né? Lógico que depende muito do que o seu cliente comprou, qual é a finalidade dele. Mas a gente vai ver isso tudo com mais calma. Então, só para ilustrar para vocês que a finalidade da nossa disciplina é chegar em levantamento topográfico, que é mostrar para vocês essa representação aqui em um papel, em 2D. Okay? Então, brevemente, como que é feito, né? Novamente, essa aula de hoje é só para a gente situar, para vocês terem uma noção bem geral do que a gente vai ver e com calma depois abordando todas essas informações com vocês, ok? Então, a primeira coisa, quando se vai fazer um levantamento topográfico, é definir o local, porque a definição do local é importante, porque eu preciso dimensionar a equipe, dimensionar qual equipamento utilizar, dimensionar o tempo que eu vou gastar, quanto que eu vou cobrar. Então, tudo isso vai ser definido baseado no local em que vai ser levantado, ok? Porque se eu conheço o local, ou o que eu vou levantar, eu consigo definir qual que é a unidade de medida que eu vou estar trabalhando. Eu vou levantar, por exemplo, supondo aqui, tá? Um portão de uma casa. O levantamento topográfico não tem finalidade de levantar elementos. Então, se eu quisesse apenas identificar um portão de uma edificação, qual unidade de medida eu vou utilizar? Quilômetros? Metros? Centímetros? Ou, sendo um pouco mais, talvez, melhor indicando. Quero representar, então, levantar uma casa, um lote que eu acabei de comprar, não tem nada nele. Vou colocar qual unidade de medida? Quilômetros, centímetros, milímetros ou metros. Então, se eu conheço o local, eu consigo definir a minha unidade de medida. Então, novamente, se eu quero trabalhar com uma estrada, uma rodovia, eu não vou colocar minha unidade de centímetros ou milímetros. Vou colocar o quê? Quilômetros ou metros, dependendo da extensão. Se eu vou levantar um lote, não tem por que eu trabalhar com unidade de medida quilômetros. Vou trabalhar o quê? Com metros. E assim de forma sucessiva. Vai, então, como se fosse uma receita de bolos, para uma coisa vai puxando a outra. Se eu conheço o local, se eu sei a unidade de medida, qual escala eu vou utilizar? 1 para 50, 1 para 100, é uma rodovia, vou usar uma escala 1 para 10 mil, enfim. A escala vai nos dar condição de representar em um papel determinadas extensões. Então, novamente, se eu quero representar um terreno, um lote, vou trabalhar o quê? Com escala 1 para 100, 1 para 200, talvez no máximo. Vou representar, desculpa, estou levantando uma barragem ou uma rodovia que tem quilômetros de distância. Para mim colocar em um papel, num levantamento, se eu colocar na escala 1 para 100, haja papel para me imprimir. Quantos A3, ou A0, ou A1 que eu precisaria estar juntando para poder conseguir
colocar isso em um papel, dependendo da extensão, lógico, da estrada. Mas se eu coloco na escala, sei lá, 1 para 1.000, 1 para 2.000, eu já consigo talvez representar determinada área em 1 a 0. Então, quanto maior a extensão que eu vou estar trabalhando, menor é a minha escala. E assim vice-versa. A gente vai ver isso com mais calma. Consequentemente, também definir quais equipamentos que eu vou trabalhar. Eu mostro para vocês nos próximos slides que nós temos vários equipamentos utilizados para fazer levantamento topográfico. A gente tem o Alan aí, para assistir na local, a gente que é especialista nisso, né, na parte de topografia. Ele, melhor que ninguém, vai nos auxiliar aí nessas definições desses equipamentos, como cada um deles trabalha de forma mais detalhada. Mas a gente tem equipamentos desde o tipo... Só. Sim? Aí você me quebra. Não. Então, a gente vai utilizar desde equipamentos simples que utilizar para topografia, que é uma trena convencional. Como eu disse, topografia tem finalidade de obter medições para nos dar condições de representar isso no papel. Então, eu posso simplesmente pegar uma trena, dependendo da área que eu vou levantar, e fazer as medições que eu queira. Aquilo é um levantamento topográfico, é um instrumento de medição. Então, esse seria talvez o equipamento mais simplificado. Uma bolha, uma mangueira de nível, por exemplo, eu consigo obter diferença de alturas, diferença de nível, para a gente conseguir representar as cotas de determinados pontos. Então, são equipamentos mais arcaicos que também nos dá condições de fazer ou representar o nosso relevo, ok? Então, vocês vão ver que esses são os equipamentos simples, mas existem outros, como estação, teodolito, são vários outros equipamentos que nós temos à disposição para a gente conseguir, então, trabalhar, ok? Bom, aí eu vou definir equipamento. Novamente, temos estação total, temos GPS, temos hoje RTK, temos fotometria, enfim, uma infinidade de equipamentos que podem ser utilizados ou vão ser utilizados de acordo com a área ou com qual é o tipo de o objetivo principal do meu levantamento. Então, só para exemplificar bem simples, né? Se eu vou levantar, por exemplo, a fachada, ou seja, um lote, à frente apenas do meu lote, talvez o melhor equipamento que eu possa utilizar seja trenos, só quero só medidas horizontais. Agora, se eu vou levantar uma quadra inteira, são vários lotes, talvez o melhor equipamento seja o quê? Uma estação total, ou um teodolito, dependendo da situação. Então, cada um deles tem as suas vantagens, suas desvantagens e as suas aplicabilidades, ok? Alguns têm, digamos, algumas restrições, algumas características de qualidade, não para qualidade, mas de precisão, outros não tanto. Então, a gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas, que a gente vai mostrando para vocês de uma forma mais tranquila, ok? Bom, definido o equipamento, eu consigo, então, baseado nele, saber, né, ou até mesmo antes de definir o equipamento, conhecer o que meu cliente quer, na verdade, né? Meu cliente quer apenas um levantamento planimétrico. O que é planimétrico? Que vai me dar condição de definir áreas apenas. Altimétrico é definir desnível, apenas alturas. Ou é completo, plano e altimétrico. A pessoa quer conhecer tanto a área como a altura. Pode existir casos que para o meu cliente interessa para ele apenas o desnível, não sei. Ou ele quer conhecer apenas a área do lote dele para fazer algumas confirmações. Vai depender de caso a caso, ok? Bom, feito tudo isso, a gente vai fazer a parte de compilação de dados. Então, a compilação de dados a gente faz no escritório. Então, todos esses equipamentos,
A gente vai pegar o quê? Basicamente, pegar as informações do campo, trazer para o escritório. Então, se eu tenho GPS, se eu tenho estação ou teodolito, se a informação vai ser escrita à mão, como eu preciso fazer no teodolito, ou se na estação que consegue armazenar no software, ou GPS também consegue armazenar e descarregar no computador, eu preciso vir para o escritório e trabalhar. Vou trabalhar esses dados, compilar esses dados, vou confeccionar os desenhos, ou os desenhos topográficos, basicamente, que nós temos, ok? E fazer esse cadastro de informações que também sejam pertinentes de acordo com a necessidade do meu levantamento. A gente tem algumas normas técnicas de mostrar para vocês no decorrer do curso, que é aplicável quando a gente trabalha com levantamento topográfico. Mas eu venho, então, nesse slide agora mostrar ou ilustrar um pouquinho melhor para vocês alguns desses equipamentos que a gente tem a possibilidade para trabalhar, né? Então, a gente tem a trena. Alguém tentando entrar, mas está caindo toda hora. Vou dizer para vocês, tem a trena convencional, que é a trena de metal, a trena de lona. Hoje também tem trena laser. Então, dependendo que você for trena ultrassônica, do que você for utilizar ou que você for levantar, você tem diversos equipamentos que podem ser utilizados. Então, nós temos estação total e teodolitos, que são, a gente tem também no laboratório, a gente poder mostrar para vocês. Aqui a gente tem, na verdade, o teodolito sendo representado para vocês, mas a diferença básica entre estação e teodolito, de forma física, né? Não estou falando de funcionamento, é o visor da estação, que é muito maior, justamente porque você consegue colocar mais informações. O teodolito é muito mais restrito, mas tudo isso vocês vão ver com calma, basicamente. Provavelmente na próxima aula eu já levo alguma coisa para vocês já visualizarem e já ir familiarizando um pouco mais com esses equipamentos, ok? Então, esses são alguns equipamentos bem tradicionais, que provavelmente vocês já viram em algum momento aí pela rua, principalmente a estação total ou o teodolito. O pessoal está com bastante frequência, vem trabalhando, medindo aí pela cidade de uma forma geral. Hoje em dia, William, boa noite. Boa noite. Hoje em dia não usa mais teodolito, não, né? Então, basicamente é estação, né? O teodolito não vou falar que não utiliza, mas não é muito usual realmente, mas não. Se usa muito mais a estação ou outros equipamentos como RTK, como GPS, como fotometria, para poder fazer esse levantamento. Lógico, cada um tem as suas finalidades, né? As suas vantagens e desvantagens, mas tem as suas limitações. A vantagem que o pessoal, às vezes, algumas pessoas ainda têm o teodolito e utilizam, por alguma questão até de localização aonde vai trabalhar. Tem áreas que você trabalhar com a estação fica um pouco complicado, ainda mais se tiver um tempo meio ruim, meio nublado, um equipamento mais caro, tem a questão de depende se é uma região muito fechada também, se tem dificuldade talvez para visualizar a interferência, mas enfim, realmente ele é muito menos utilizado. Trabalha-se mais com a estação, digamos quase 99%, se for fazer um levantamento mais direto, né, digamos assim, lá no campo mesmo, do que com o teodolito realmente. Mas o princípio básico entre os dois é bem parecido, né? Se você domina o teodolito, conceito básico, né, de visada, de instalação de equipamento, a estação é bem parecida. Lógico que a sua forma de talvez manusear, inserir dados altera um pouco, mas o princípio básico, que é, digamos, o conceito de instalar, fazer visada, é bem parecido entre eles, né? Bom, então são alguns equipamentos mais tradicionais. Novamente, eu falo para vocês, hoje tem RTK, tem GPS, outros equipamentos que estão sendo muito utilizados. Cada vez mais esses equipamentos vêm tomando o lugar, então, desses outros, tanto da estação quanto do teodolito.
Lógico que a estação dificilmente ela vai ser superada, ela tem muitas vantagens em relação a todos os demais levantamentos, mas a sua produtividade comparada aos demais é muito inferior, né? Os outros você consegue ter uma produtividade muito maior se comparado a uma estação ou um teodolito, não tem nem que se discutir. Mas se você vai trabalhar com locação de óleo, por exemplo, você não vai trabalhar a não ser que seja com a estação. Ela que é o principal, digamos assim, mais preciso dos equipamentos para trabalhar nesse nível, né? Lógico, existe alguns avanços de alguns equipamentos, sim, mas o pessoal em geral, para locação, por exemplo, só trabalha com a estação, ok? Enfim, a gente vai ver todos eles com calma no decorrer do curso, a gente vai mostrando para vocês com calma. Outro tipo de levantamento que a gente já comentou com vocês também é GPS e fotometria, né? Que é levantamento feito hoje, principalmente com o advento do drone, é o levantamento feito através de um equipamento que tira fotos, né, da superfície terrestre, e essas fotos vão ser interpretadas por algum software que vai basicamente conseguir transformar as fotos, assim, as informações contidas nessas fotos em um levantamento topográfico. Então, de forma bem grosseira, não sou especialista em fotometria, o Alan é o cara dessa área aí, mas só para vocês entenderem basicamente, a gente sabe que vocês pegarem uma foto que vocês tiram no celular, e começar a dar um zoom nessa foto, vocês vão ver que chega um determinado momento que ela fica meio borrada, cheio de quadradinhos, né? Então, cada quadradinho daquele é um pixel, na verdade, que o pessoal fala, onde cada pixel existe uma informação com coordenadas georreferenciadas, onde você consegue, através desse pixel, fazer, na verdade, programas, né, consegue fazer uma leitura desse pixel e definir quais são a posição de cada ponto, né? Você vai montando pegando vários pontos que tem nessas fotos e vão juntando para conseguir formar o relevo. Então, seria de forma bem grosseira, inicialmente, falando para vocês, a fotometria nada mais é uma forma de interpretação de fotos, de dados obtidos através dessas fotos que são tiradas. Pode ser fotometria aérea ou uma fotometria horizontal, não muito utilizada, mas que é a instalação de uma câmera, por exemplo, uma base, como se fosse um teodolito. Mas a aérea é mais convencional, ainda mais hoje que drone está uma coisa extremamente barata, né? Até alguns anos atrás, esse levantamento de fotometria era pouco utilizado porque existia a necessidade de um avião especial que tinha uma câmera acoplada, então era muito mais caro. Hoje, novamente, com o advento do drone, isso ficou muito mais acessível. Então, está sendo um tipo de levantamento muito utilizado por várias empresas, desde mapeamento de áreas, digamos, virgens, áreas novas que vão ser exploradas, até mesmo para instalação ou verificação de levantamento em cidades, né? Por exemplo, regularização de IPTU, enfim, é utilizado também, talvez, em algumas cidades já, com esses levantamentos. Tem as suas imprecisões, mas tem umas correções que são feitas para fazer os ajustes para realmente combater essa imprecisão desse levantamento. Enfim, esses são alguns equipamentos que a gente tem, que vai nos dar, então, condições de utilizar vários programas de computador. Esses programas que vai gerar mapa, vai gerar curva de nível, vai gerar MDT, que nada mais é do que um modelo digital do terreno, onde eu consigo ver, como através de ortofotos, digamos assim, bem resumido, uma imagem, para vocês ficarem mais familiarizados com essa imagem do Google, por exemplo, né? Bem grosseiro falando aqui. De cima visualizar o terreno, né? Então você tem a imagem, uma foto ali e as informações de curva de nível, tudo sobre essa imagem, o que dá condição de você situar melhor do local que foi levantado. A gente tem então vários programas que a gente utiliza ou podem utilizar para fazer compilação de dados.
tem topográfico, topocad, data geodésia, topoev, o CAD, o Civil 3D, né, basicamente, CAD no Civil 3D. Então, existe uma infinidade de programas que são utilizados para trabalhar as informações. Isso que o pessoal mais utiliza é o Civil 3D, topográfico era muito utilizado, hoje já um pouco menos, mas muita gente nem utiliza. Os demais são algumas áreas mais específicas, né? Lógico que existem outros que também já são utilizados, dependendo do programa ou do equipamento que você utiliza para fazer os levantamentos, mas os básicos ou os mais convencionais são esses que estão listados para vocês. Então, de forma bem geral, um levantamento topográfico, ele é muito mais questão de você fazer uma coleta de dados bem feitos, ou seja, ir lá no campo, fazer, por exemplo, trabalhar com uma estação, então é nivelar o equipamento de forma adequada, definir os pontos que vão ser visados de forma adequada e trazer essas informações e compilar, né? Trabalhar. Se eu vou fazer uma fotometria, o Alan está aí, eu vou fazer o que? O RTK, eu vou ter informações de vários elementos, onde eu vou trabalhar esses dados. Um dos problemas talvez da fotometria, às vezes, é copa de árvore, que você tem em muitos casos, que acaba, às vezes, interferindo no seu levantamento. Então, se você é um profissional que não tem, digamos, não capacidade, né, mas não tem o cuidado, a acurácia de fazer os refinos adequados, você pode acabar entregando para o seu cliente um levantamento topográfico talvez não condizente com a realidade. Então, esses dados, quando são trazidos para o escritório, eles precisam ser devidamente trabalhados. E assim a gente conseguir ter um produto final de qualidade. Ok? Professor, Sim, Alan, pode falar e contribuir. só tentar contribuir de alguma forma. No caso dos equipamentos e das metodologias que existem hoje, atualmente, né, como o teodolito, né, que foi citado, a estação total, o RTK, o aerolevantamento, né, cada um deles tem a sua finalidade, né? Às vezes, muitas das vezes, acaba você tendo que usar o teodolito, até que não, porque como foi dito aí, está caindo em desuso, né? Hoje se usa muito pouco, né? O teodolito, na verdade, ele é um medidor de ângulo, né? Mas a estação total, principalmente o RTK e o aerolevantamento, hoje são fundamentais. E às vezes você, num trabalho de um levantamento topográfico, às vezes você usa os três equipamentos, justamente pelo que você citou aí. Às vezes você tem copa de árvore, às vezes você tem um córrego que não aparece no aerolevantamento, então não é possível você tirar o relevo dele, então você vai ter que fazer o levantamento, vai ter que mapear ele através do levantamento convencional, digamos assim, entendeu? E por aí vai, né? É isso aí, Alan. Basicamente, a contribuição da Alan foi boa justamente para nos reforçar o que a gente começou a falar, né? Então, existe, para cada caso, a gente vai definir o local que eu vou trabalhar, é importante também definir os equipamentos. Então, novamente, se eu tenho locais que são fechados, igual a Alan comentou, onde eu não vou conseguir fazer levantamento de um rio, eu preciso definir, então, eu preciso levar, então, a estação, preciso levar o RTK ou só a fotometria resolve. Então, a gente precisa conhecer o local para definir também quais equipamentos utilizar. Novamente, como a Alan citou, pode ser de forma integrada ou de forma individualizada. Vai depender, novamente, da região que a gente vai estar trabalhando. Bom, então esse que a gente viu bem de forma geral. Eu queria dar uma visão geral para vocês, o que vocês vão encontrar nessa disciplina. Então, nessa disciplina, a gente vai tentar mostrar um pouco para vocês alguns conceitos, né, de planimetria, altimetria, cálculo de volume,
esses equipamentos que são utilizados para poder fazer essas medições e poder dar uma, como a gente vê, né? Topografia, o Alan sabe, não é tão, às vezes, tão banal assim. Lógico que a prática vai levar, acaba levando a cada dia mais gerar melhores produtos. Mas a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, pelo menos para vocês conseguirem entender ou ter uma condições de fazer devidas análises ou leituras de informações que são fornecidas, né? Alguém fala alguma coisa? Uma coisa também que eu queria colocar, professor, para nós que futuros engenheiros, né, que não ignore essa matéria de topografia, porque todo um projeto ele vai ser apoiado em cima desse trabalho. Então, assim, se a topografia ela não for bem feita, ela não seguir os critérios básicos que tem que ser seguido, pode comprometer todo um projeto, entendeu? Então, assim, eu já vi acontecer isso, né? E isso pode trazer, assim, custos altíssimos para a empresa e para a obra em si, né? Para a finalidade que for. Então, assim, a topografia, um bom engenheiro, ele precisa entender sobre topografia, entendeu? Porque vai ajudar muito nele nesse aspecto de se envolver bem e poder estar analisando esse material que vai chegar para ele, né? Porque a topografia vai chegar para ele e ele vai ter que saber trabalhar com aquilo ali, né? Então, assim, é importante que saiba que a topografia ela é muito importante, ela é onde inicia o projeto, né, e onde termina o projeto também, porque quando o projeto está pronto para você aplicar ele no campo, você vai ter que usar a topografia novamente. Então, assim, é muito importante, é uma matéria muito importante. Alan, obrigado pela sua contribuição, que é uma visão diferente do professor, né? Às vezes a gente fica falando, talvez passa a sensação de que o que todo professor fala, né? Que a sua disciplina é importante, que aquilo vai ser importante, acaba que às vezes nem todo mundo acredita. Mas o que o Alan falou é realmente importante, a gente lidar com isso diariamente, tendo problemas com retrabalhos em projetos, erros de levantamentos topográficos. Novamente, hoje, cada dia mais, com esses levantamentos feitos com aerofotometria, até mesmo com RTK, por alguns profissionais que não conseguem ou ainda não dominam a ferramenta, acaba nos levando a ter vários problemas topográficos ou vários problemas do nosso projeto justamente por, não vou falar mal profissionais, mas pessoas mal capacitadas para poder realizar esses levantamentos, né? Então, às vezes, vocês, como engenheiro ou arquitetos, não vão trabalhar com o levantamento propriamente dito, não vão executar isso, o levantamento. Mas é importante, como o Alan frisou, a gente ter a capacidade de identificar um bom levantamento, de ver quais são, identificar esses erros que são, às vezes, muito gritantes, para poder minimizar o máximo possível o nosso retrabalho. Então, basicamente, na verdade, eu tinha para falar na aula de hoje, novamente, só uma ideia geral. Eu precisava ilustrar isso para vocês. Trago para vocês algumas referências bibliográficas que a gente tem recomendado para vocês poderem ter como material de estudo, podendo trabalhar. A gente tem um livro didático que a gente vai seguir, mas tem outros livros ou outras normas que vocês podem estar utilizando também para ir aperfeiçoando mais os seus conhecimentos nessa área. Primeiramente, só reafirmando alguns lembretes que eu dei no início, para quem não estava presente ainda. Antes disso, obrigado, Alan, pela participação, pela contribuição que foi dada na aula de hoje. Espero que você continue com a gente aí, que vai ser
de grande contribuição a sua presença na aula. Sua experiência vai nos auxiliar bastante aí. A galera vai se sentir bem servido com todo o seu conhecimento que você tem nessa área. E a gente vai só lembrando novamente o que a gente falou no início da aula, para a turma que não estava ainda, que semana que vem a gente já volta de forma presencial, né? Já deve ter sido uma coisa de conhecimento de vocês, como hoje é quinta-feira, provavelmente se tiveram outras aulas durante a semana, os professores a faculdade está retornando, nessa semana já retornou o primeiro e segundo período de forma presencial. Na próxima semana, os demais semestres estão retornando. Então, só para ilustrar rapidamente, é questão de nos ajudar, né? Acho que nós não somos crianças, a gente tem que ter um pouquinho de discernimento para tentar entender a situação. É um momento difícil para todos nós, é um novo normal que a gente não gostaria de estar passando, mas a gente tem que nos adaptar. Então, é tentar respeitar as regras de distanciamento social. Na faculdade, as cadeiras já estão separadas, mas às vezes a gente acaba tentando, não respeitando isso, né? Vamos tentar nos ajudar para conseguir nos adaptar a esse novo normal. Então, é recomendado para vocês levarem água, uma garrafinha d'água. A faculdade está sem bebedor, para vocês pegarem essa água. Então, leva uma garrafinha de casa para vocês poderem beber. A gente não vai fazer intervalo, é uma recomendação. Então, a tendência é que nossa aula termine um pouco mais cedo, de forma presencial, justamente por estar indo direto. E a gente vai soltando vocês, liberando de acordo com que a gente conseguir visualizar que o conteúdo está andando, que a disciplina, que aqui naquele dia, aquele horário X está propício para a gente sair. Então, a gente vai nos adequar a esse novo normal. Para falar a verdade, que todos nós temos que aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender também a lidar com essa situação em sala de aula. E eu conto com a compreensão de vocês. Isso não vai ser fácil, nem quando estava em situações normais era fácil, né? Então, que na próxima semana a gente encontra às 19. Eu também citei que existe uma possibilidade de flexibilidade de horário dela iniciar antes das 19, mas isso é uma coisa que a gente precisa discutir presencialmente para ver se todo mundo vai concordar, se não vai, se dá para todo mundo chegar antes, se não dá. Para mim, não tem problema começar antes ou depois, um pouquinho das 19 ou às 19 mesmo, mas a gente vai nos adequando a isso, tá? Esse novo normal, na próxima semana a gente define como que a gente vai fazer. Novamente, vai ser uma experiência nova para vocês e para mim mais ainda. Ver como que vai ocorrer essa nossa migração, né, novamente do online voltando para o presencial. Então, basicamente é isso, pessoal, que eu tinha para falar hoje era mais uma explanação geral para mostrar para vocês que vocês podem esperar dessa disciplina, que é o que vocês preveem, para a gente conseguir na próxima semana já realmente entrar nos conceitos mesmo, as definições, mostrar talvez um ou outro equipamento que já esteja à disposição para a gente lá, para vocês já irem conhecendo, se familiarizando com eles, ok? E se alguém tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo ou essa questão de volta às aulas, pode sinta-se à vontade para poder fazer os devidos questionamentos que vocês quiserem. Estou à disposição de vocês. E as aulas estão mantidas na semana que vem normal, né? Presencial. Normal, isso é presencial, está mantido. Eu vou só fazer um negócio aqui, pessoal. Vê se vocês estão acesso ao chat, vou mandar uma mensagem. Eu criei um grupo para a gente ir nos comunicando, porque lá no grupo eu aviso para vocês qual que vai ser a sala, para vocês não terem problema na hora que estiver chegando. Deixa eu só copiar o link aqui. A gente já faz um teste que vocês recebem, senão eu coloco meu telefone aqui, vocês vão mandar mensagem e eu vou adicionando vocês. Deixa eu só fazer aqui. Aqui.
no chat chegou aí agora para vocês, que está enviando aqui ainda, uma mensagem com um link para vocês clicarem e ir para o grupo direto. Chegou alguma coisa no chat? Não sei nem onde fica o chat. Então, pera aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar meu telefone para vocês na tela. Aí, quem não tiver meu telefone, acho que talvez alguns já tenham já, né? Já deu aula para alguns alunos aí. Vocês me mandam mensagem. Eu adiciono vocês no grupo. Porque é uma forma de a gente ter um grupo lá só de topografia, que a gente pode colocar material, a gente vem discutindo, definir algumas questões de aula que possam vir surgindo. Eu coloco para vocês também a sala exata, que vai ser a aula semana que vem, para vocês não ficarem perdidos lá na aula. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E se vocês estão conseguindo visualizar aí. Apareceu. Apareceu? Aí vocês podem anotar o número. Aí vocês me mandam mensagem que eu mando o link para vocês do grupo. Que a gente vai lá, eu vou mandar esse material para vocês da aula de hoje já. E até salvar ele aqui. A gente vai comunicando. Acho que já tem a turma aqui, acho que nossa sala, deixa eu conferir, não sei se é 205, não vou falar besteira aqui não. Deixa eu confirmar aqui no meu e-mail. Mas eu mando lá no grupo para vocês, que aí na próxima semana vocês já vão direto para a sala, não precisam ficar procurando, se perdido lá. Beleza, pessoal? Alguém tem mais algum comentário a fazer, alguma contribuição, alguma dúvida? Então é isso. Se ninguém tem nenhuma dúvida, boa noite para vocês. Nós encontramos então na próxima semana, quinta-feira às 19 horas, lá na faculdade. Eu vou mandar no grupo para vocês qual que é a turma, a sala depois lá. Já vou mandar esse material da aula de hoje para vocês terem também lá. Boa noite, William. Obrigado. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Obrigado aí, professor. Obrigado, professor. Tenham boa noite, pessoal. Até mais. Até mais. Vocês também. Boa noite.